Nosso Deus, Ele tem todo o poder para nos abençoar, para nos ajudar. Mas e se Ele não fizer? Como devemos reagir? Esse é o estudo de número 1071 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso para nos dar a vitória, mas nunca se esqueça, é no tempo determinado por Ele, de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos ao nosso tema. E se Deus não fizer? Nosso texto base está em Daniel capítulo 3, verso 18, que diz assim: contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. É muito bom quando a nossa vontade está alinhada à vontade do nosso Deus, porque a Bíblia nos ensina que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Romanos no capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sistema deste mundo nos diz que nós devemos ter tudo o que nós queremos, mas a Bíblia não nos diz assim. Nós devemos conseguir viver, mas viver dentro da vontade de Deus para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade dele. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós negamos os nossos desejos carnais, quando nós temos a nossa mente transformada por Cristo, aí nós conseguiremos fazer o que lhe agrada, estarmos dentro da vontade dele, vivemos no centro da vontade dele. Davi, ele tinha alegria, ele tinha prazer em fazer a vontade do nosso Deus. Salmo 40, verso 8 diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi tinha prazer em obedecer ao Senhor, ele tinha prazer em se submeter à vontade de Deus, pois a palavra do Senhor estava dentro dele, no coração dele, na mente dele, nos pensamentos e nos sentimentos, e ele pedia para o Senhor ensiná-lo a fazer a boa vontade de Deus. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Davi queria fazer o que agradava a Deus, e nós queremos que Deus faça o que nos agrada, diferente de Davi, porque Davi queria fazer o que Deus aprovava, ele queria ser conduzido pelo Espírito do Senhor, ele não queria mudar a mente do Senhor, mas ele queria estar dentro da vontade de Deus. O nosso Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, e o nosso Jesus, ele se submeteu à vontade do nosso Deus. Mateus no capítulo 26, verso 39 e verso 42 diz: seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha a oração de Jesus: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele orou a Deus e ele preferiu que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade dele. Paulo nos mostra que ele dependia da vontade de Deus, mesmo após ele orar, mesmo após ele pedir oração aos irmãos, porque ele tinha o desejo de estar com os irmãos de Roma. Vamos ver Romanos capítulo 15, verso 32, que diz: a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. O desejo de Paulo era que a vontade de Deus fosse realizada na vida dele. Ele tinha o desejo, mas o principal era a vontade de Deus se cumprindo na vida dele, e ele se submetia
glória a ela. Mas se você parar um pouco para pensar, Paulo ele foi a Roma, mas como prisioneiro. A vontade do nosso Deus para nós é a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é a separação do pecado, é a dedicação ao nosso Deus, é tornar-se santo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo e Ele nos enviou o Espírito Santo dele para atuar em nós e em nosso favor. O contexto do nosso texto base mostra que 3 jovens fiéis a Deus foram acusados de terem feito pouco caso da ordem do rei Nabucodonosor. Este tinha construído uma estátua e todos eram obrigados a se prostrarem e a adorarem, sob pena de serem lançados vivos numa fornalha de fogo ardente, se assim não fizessem. Mas esses 3 jovens não se prostraram e muito menos a adoraram. Daniel no capítulo 3, verso 12 mostra: contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei, não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os 3 amigos de Daniel. Eles eram cativos na Babilônia e eles não se prostraram, eles não adoraram a imagem de Nabucodonosor, porque eles eram fiéis a Deus e eles conheciam os mandamentos de Deus. Êxodo no capítulo 20, verso 4 e verso 5 diz assim: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Deus tinha dado essa ordem aos filhos de Israel, e esses 3 jovens, assim como Daniel, eles eram fiéis a Deus. Nessa prova, aonde aqueles 3 cativos da Babilônia desobedeceram a ordenança do rei Nabucodonosor, mas não desobedeceram a ordenança de Deus. E quando o rei, ele ouviu que eles não se prostraram, que eles não adoraram a sua imagem, ele ficou furioso, ele mandou chamá-los e ele os questionou. Daniel capítulo 3, verso 14, e Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? E tem outra versão que diz que o rei perguntou se eles fizeram isso de propósito, não adorando aquela imagem, não cultuando aos seus ídolos, e o rei diz a eles que daria uma segunda chance. Imagina, caso eles não se prostrassem, não adorassem aquela estátua, seriam lançados na fornalha ardente. E aqueles 3 jovens, posicionados diante do rei, mostraram para o rei que conheciam o poder do Deus Altíssimo e sabiam que se Deus quisesse, Deus os livraria. Daniel capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. A fidelidade deles ao nosso Deus era maior do que a fidelidade deles ao rei, mesmo sendo cativos, sendo obrigados a fazerem trabalhos ao rei Nabucodonosor. Mas no que tocava a adoração, esta era somente ao Deus vivo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E mesmo eles sabendo
que Deus tinha poder para os livrar. Eles também reconheciam a soberania do nosso Deus, pois se Deus quisesse, Deus os livraria, mas se esta não fosse a vontade de Deus, eles se submeteriam à vontade de Deus. Daniel capítulo 3, verso 18 diz assim: contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Contudo, se ele não nos livrar, olha o posicionamento deles, e tem outra versão que diz, e se não? Pois eles reconheciam que Deus tinha todo o poder, porque o Deus Altíssimo é o Criador dos céus e da terra. Tudo e todas as coisas estão submetidas a Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Mas caso Ele não fizesse, eles continuariam adorando e confiando no Senhor. Eles estavam prontos a se manterem fiéis até a morte. Deus, Ele não deixaria de ser Deus por não fazer o que eles poderiam esperar que fizesse. Aí podemos nos lembrar de Jó. Jó, ele mostrou a fé dele plena no Senhor, declarando que se Deus o matasse, mesmo assim continuaria confiando e esperando nele. Vamos ver, Jó capítulo 13, verso 15 diz: eis que ainda que ele me mate, nele esperarei, porém defenderei meus caminhos diante dele. Jó estava demonstrando a fé, a esperança dele em Deus, mesmo diante da aflição que ele estava vivendo, mas ele reconhecia a soberania do nosso Deus. Aqueles três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, reconheciam o poder de Deus e eles eram consolados pelo Senhor, reconhecendo o maravilhoso poder em todo o tempo, e não temiam, eles não temeram a fúria do rei Nabucodonosor. Isaías capítulo 51, verso 12 diz assim: eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres, mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva? Nós temos o consolo do nosso Deus em todas as circunstâncias, mas é necessário nós aprendermos a viver na dependência de Deus, assim como o profeta Isaías vivia e assim como os três jovens amigos de Daniel viviam. Quando o rei Nabucodonosor ouviu a resposta daqueles jovens, ele ficou ainda mais furioso, ele ficou com ódio, e mesmo assim aqueles três jovens não ficaram abalados diante da aparência e da braveza do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, verso 19 diz: diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Aqueles três jovens poderiam ser salvos por Deus sem serem jogados na fornalha, mas não foi assim que Deus agiu. Eles foram jogados, eles estavam amarrados, e naquela fornalha teve uma surpresa tanto para eles como para o rei Nabucodonosor. Daniel no capítulo 3, verso 24, verso 25 diz: mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. O nosso Senhor estava com eles na fornalha, absolutamente nada aconteceu com eles. A Bíblia fala que nenhum fio da roupa ou dos cabelos deles se queimara, e eles ainda passeavam dentro daquela fornalha soltos. E isto espantou o rei, porque o agir miraculoso do
nosso Deus fez o rei reconhecer que aqueles 3 jovens serviam ao Deus vivo e ele bendisse ao Senhor. Daniel capítulo 3, verso 28 diz: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Eu fico imaginando o espanto do rei Nabucodonosor, porque mesmo diante da ameaça de matar aqueles jovens, e olha, seria uma morte terrível, seriam queimados vivos, mas eles não cederam ao capricho do rei. Eles reconheciam que se Deus quisesse, Deus os livraria, mas se Deus não quisesse, assim seria, porque eles eram consolados por Deus, eles viviam debaixo da proteção de Deus, eles viviam em submissão ao Todo-Poderoso e eles continuavam sendo fiéis e fiéis até a morte. Nabucodonosor, vendo a atitude daqueles jovens, ele exaltou o nome do Senhor e ele fez um decreto proclamando que somente Deus tem todo o poder para livrar, e ainda fez aqueles 3 jovens prosperarem na Babilônia. Glória a Deus! Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que age a favor dos seus filhos, mas se Ele quiser. O apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos viver na dependência do nosso Deus e devemos sempre fazer o bem, pois esta é a vontade do nosso Deus para conosco, mesmo diante do sofrimento. 1 Pedro capítulo 3, verso 17 diz: porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Fazer o bem é uma ordenança do nosso Deus para nós, para todos os que servem a Ele, mesmo diante dos sofrimentos, das calúnias, pois quem assim o faz se torna digno de louvor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 diz: porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Sabemos que Deus tem todo o poder para nos livrar, para nos dar a vitória, se esta for a sua vontade. Por isso é importante nos submetermos à vontade do nosso Deus. Quando Pedro fala assim: se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, às vezes nós estamos fazendo algo correto e somos criticados por isso, e aí nós suportamos, porque com isso nós agradamos o nosso Deus. O apóstolo Pedro também nos ensina que em todo o tempo nós devemos ter as nossas vidas confiadas nas mãos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 19 diz: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Nós precisamos ter sempre em nossas mentes que o nosso Deus pode fazer o que Ele quiser, pois se Ele pode mudar todas as circunstâncias, Ele pode agir de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas e se Ele não quiser? Ele não livrou Daniel de entrar na cova dos leões, mas ele mandou anjos estar com Daniel dentro da cova dos leões e ele livrou Daniel na cova dos leões. Nós precisamos entender que Deus age, nós precisamos entender que Deus, Ele faz de acordo com o que Ele quiser, porque Ele é e Ele sempre será Deus, independente de nós crermos ou não, independente de nós aceitarmos ou não. Ele é Deus e nós devemos ser consolados pelo fato de sabermos que temos um Deus que está conosco, um Deus maravilhoso que cuida de nós. Devemos nos submeter, devemos ser fiéis, devemos honrá-lo. Precisamos ter sempre em nossas mentes que Deus pode fazer o que Ele quiser, pois Ele pode mudar todas as circunstâncias, mas se Ele não quiser fazer,
Ele não fará. Não tem homem que possa mudar a opinião de Deus. Deus faz aquilo que lhe apraz, porque Ele sempre é e sempre será Deus, independente de nós crermos ou não. Mas a nossa submissão, a fidelidade e a nossa honra a Ele o agrada, e de um jeito ou de outro nós teremos recompensa, porque nós temos o consolo do Espírito Santo habitando dentro de nós. A nossa recompensa pode ser aqui, mas nós temos a certeza que temos a recompensa no glorioso céu. Eu vou concluir com Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não se preocupe, o teu Deus é fiel, o teu Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser no momento dele. Seja consolado por Ele, seja abençoado por Ele e não desista, porque há recompensa para a tua obra. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma dúvida ou sugestão, comente aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like, que o nosso bondoso, que o nosso maravilhoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando, porque Ele é justo e Ele é recompensador. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.